Eu quero começar esse vídeo com algo que eu escuto muito no meu consultório, nas conversas, nas mensagens que eu recebo das mulheres que eu atendo. Não só nas mulheres que eu atendo, mas por onde eu passo, sendo com palestras, sendo com treinamentos, sendo até rodas de conversa despretensiosas. Eu escuto muito assim, Eliana, eu faço tudo certo, o que eu acredito que é certo, mas mesmo assim eu estou sentindo um vazio, eu sinto um negócio que eu não sei explicar. Talvez você trabalhe, talvez você cuide da sua casa, das pessoas, das responsabilidades, talvez seja aquela pessoa que resolve tudo, que organiza, que sustenta, sabe, energeticamente o campo da sua casa, que não deixa a peteca cair. Aquela pessoa que suporta tudo, que dá conta de tudo. E aí por fora, a tua vida parece que está funcional. Ela funciona, ela dá certo. Para quem olha de fora, parece até que está tudo bem, que você está dando conta de tudo, que tudo está funcionando como tem que ser, que o seu casamento é um relacionamento feliz, que os seus filhos são só flores, que é o que você posta nas redes sociais, mas por dentro, que um cansaço está difícil de explicar. Sabe o negócio que você deita e não descansa? E não é tristeza profunda, não é falta de gratidão, também não é preguiça, não é não ser grato por tudo que está acontecendo com você, não é reconhecer as bênçãos, é uma sensação de estar vivendo a própria vida, mas sem estar inteira dentro dela. Faz sentido isso para você? Você está vivendo, você está fazendo, mas parece que não tem você lá. É acordar cansada, é deitar e não conseguir desligar, é sentir que está faltando sempre alguma coisa, assim, parece que alguma coisa está num vazio. Então, se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque isso tem um nome. E isso eu preciso te contar, até para te aliviar, até porque o momento está pedindo isso. Isso não é fraqueza, tá? Isso não é a menopausa, isso não é estresse. O meu nome é Eliana Maziero, eu sou terapeuta quântica, eu atuo com mulheres, não só mulheres, mas em sua maioria, que estão passando pela mesma coisa que você. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui nesse vídeo. É muito importante eu falar sobre isso. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui nem para te consertar, para dizer que o que você está fazendo está certo ou está errado. Eu não estou aqui para ensinar, para te ensinar a ser uma versão melhor de você. Eu estou aqui para trocar, para que você possa sentir que você não está sozinha nesse barco, que você não é louca, sabe assim, putz, que bom conversar com você, porque eu tenho a sensação de que eu não sou louca, que eu não estou sozinha. O meu trabalho é acompanhar mulheres que se perderam tentando dar conta de tudo, literalmente, perderam-se dentro de si mesmas, dentro das suas casas, dentro dos seus lares, dentro do próprio sonho que sonhou. Porque se você é como eu, um dia você sonhou em estar aí, nesse relacionamento, com essa casa, com essa estrutura, com essa família margarina que a gente fala, né? É o sonho de muitas mulheres, constituir família, ter filhos, educá-los, prover uma escola boa. E às vezes a gente se perde dentro do nosso sonho. Mulheres fortes, mulheres responsáveis, que aprenderam desde cedo a não dar trabalho para ninguém, a ser autônoma, a resolver, a aguentar. Vai lá e aguenta. Sabe aquele negócio de não faz isso não, que dessa forma que você está fazendo, você acaba atrapalhando as pessoas? É triste falar isso, né? Mas essa é uma realidade. Mulheres que funcionam muito bem para o mundo inteiro, para todo mundo, que dá conta de tudo, mas que foram se afastando de si, se afastando de si mesmas, foram se desconectando sem perceber, aos poucos, quase que em dose homeopática. Sabe quando você vai, deixa pra lá, tá tudo bem, é o jeito dele, amanhã eu lavo essa louça, amanhã eu conserto isso, amanhã eu penso nisso, agora tem muita coisa para fazer.
Isso já passou na sua cabeça? Se você se sente cansada sem nem saber por que exatamente você está cansada, e não significa que tem alguma coisa errada. Não significa que... Sabe, essa palavra errada a gente precisa olhar para isso, né? Certo e errado. Não tem certo e errado. Significa que em algum momento você se desconectou do teu próprio eu, da tua própria essência, da tua própria alma, que eu falo. É quando você deixa de ouvir aquela vozinha de dentro, aquela vozinha que sussurra, volta a dançar, aquela vozinha que sussurra, você precisa sair, tá com as amigas, e a gente finge que não escuta. Esse tipo de culpa, de sentimento, quase ninguém percebe. E não é culpa por errar, de fazer errado, é culpa por parar, é culpa por desistir, é culpa por estar fazendo menos. Então você senta no sofá, mas a tua cabeça continua trabalhando, pensando. Você descansa, mas quando você está descansando, você está pensando que está improdutivo, que poderia estar produzindo mais. Daí você tira um tempo para si, fala assim, não, eu preciso cuidar de mim. Daí quando você está fazendo suas unhas ou está no cabeleireiro, você fica pensando, putz, podia adiantar aquele negócio, estou aqui, olha, 6 horas fazendo meu cabelo, um tanto de coisa para fazer, eu estou aqui. Olha só, eu estou aqui, cuidando de mim. Como se isso não fosse importante, como se isso não tivesse prioridade. Essa culpa que você está passando, ela não faz barulho, ela é silenciosa, mas ela vai acumulando, acumulando. Aí você começa a se cobrar mais. Ah, eu podia. Ah, eu cancelo, vai. Ah, não, deixa essa unha para depois. Ah, não vou fazer unha não. Ah, na verdade, não sei o que lá. Eu vou usar esse dinheiro para comprar não sei o que lá. E aí você começa a exigir mais de você e vai começando a se endurecer. Vai esfriando, sabe? Surge um tipo de cansaço que o descanso não resolve, não funciona. Porque não é o teu corpo que está cansado, é você, é a sua alma que está gritando para ser vista, para ser ouvida. E por todas essas razões, de alguma forma, você deixou para lá. É uma mente que não desliga, é o coração que não encontra silêncio, é uma sensação constante que está devendo algo. Pô, tô esquecendo de fazer alguma coisa. Você já pensou isso? Mesmo sem saber exatamente por quê. Eu, toda hora eu penso isso, eu falo, gente, eu tô com uma sensação de que eu tô esquecendo de fazer alguma coisa e é importante. Então, muitas mulheres chegam para mim e falam isso. Eliana, eu não sei nem do que eu tô cansada, mas eu tô exausta. Parece que o dia tem 48 horas, que as coisas não acabam. E sabe o que é mais interessante? Isso dói. Porque quando você não sabe nem nomear o que você está sentindo, aí você começa a se culpar ainda mais. Por quê? Porque não há uma razão aparente para você estar ingrata com as coisas. Percebe? Você não tem o direito de reclamar. E eu não gosto dessa palavra reclamar, mas o direito de constatar, vai? O jeito mais comum e mais automático de lidar com esse cansaço emocional é tentar compensar com mais força, com mais ação, com mais movimento, com mais movimento mesmo, de estar nos lugares, de fazer mais. Ah, preciso me animar. Aí você pensa, se eu me organizar melhor, isso vai passar. Eu estou muito desorganizada, preciso organizar meu tempo. Se eu for mais disciplinada, aí eu dou conta. Tá faltando disciplina. Eu sou muito desorganizada na minha agenda profissional. Se eu parar de reclamar, eu sigo. Eu estou reclamando demais. Entenda que existe uma diferença entre reclamação e constatação. Uma coisa é quando você constata algo sobre si e você expressa. Outra coisa é reclamar, que é clamar 2 vezes, que é aquela ladainha de... São coisas diferentes. E aí você, para resolver, o que você faz? Você cria lista, você cria rotina, você põe meta. Agora eu vou na academia. Não, eu vou malhar porque malhar me dá disposição, é dopamina, é não sei o que lá. E aí, se você falhar um dia na academia, pronto, estaca zero. Você foi para um lugar pior do que onde você estava. Você tenta resolver o problema emocional com controle.
tentando controlar ainda mais tudo, sabe? Para que nada saia do teu controle. As crianças, a rotina, a logística, as finanças, a reclamação do marido, tudo. Aí a gente tenta colocar tudo em caixinhas, porque achando que dentro do controle tem solução. E o que acontece quando você tenta resolver tudo na força, você sabe? Você fica ainda mais dura consigo mesmo, mais exigente, mais distante do que você sente. Você está tão focada fora, tão focada em fazer, em resolver, em controlar, em manter tudo sob controle, que você vai se desconectando cada vez mais dessa vozinha interna, dessa intuição. Aí teu corpo começa a reclamar. A reclamar, entenda como doer, literalmente. Aí você, de repente, aparece uma ansiedade, o sono muda, o prazer diminui quando não some. Sim ou não? E aí o vazio continua ali. Tá lá, instalado e aumentando. E agora esse vazio ele vem acompanhado de culpa, de não achar que pode sentir vazio dentro de tantas bênçãos que é a sua vida. E uma sensação silenciosa de fracasso interno. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Mesmo você tentando fazer tudo certo. Eu passei por isso e não tem muito tempo. A gente tenta educar os filhos, tenta escolher uma escola melhor, tenta cuidar e regar do jardim do relacionamento com o marido, tenta, daí quando nada muda, vem aquela sensação de fracasso. O jeito possível começa quando você para de se julgar. Primeiro passo. Quando você, ao invés de perguntar o que eu estou fazendo de errado, gente, eu pergunto isso várias vezes, eu falo, gente, o que eu estou errando, onde que eu estou errando? Ao invés de perguntar o que você está fazendo de errado, você pergunta assim, em que momento eu me afastei de mim? Em que momento eu me desconectei da minha essência, do meu eu? Em que horas que eu larguei de mim mesmo? Essa pergunta muda tudo. Isso daí é um divisor de águas. Porque ela não vem te acusar, ela te convida a olhar para esse vazio. Ela convida você a sentar para refletir e falar, peraí, existe mesmo uma sensação de vazio e eu preciso olhar para isso. E quando você começa a se escutar, começa a olhar para isso de frente, eu falo isso para todas as mulheres, todos os meus clientes. Senta e toma chá com seus fantasmas. Escuta, porque alguma coisa começa a mudar. O peso diminui, a tensão vai baixando, vai dando uma clareza, a clareza começa a aparecer no teu raciocínio. Então, quando você decide sentar de frente e olhar para isso que você vem anestesiando, as coisas começam a mudar. E é óbvio que você não vai resolver tudo de uma vez. Você começa a se sentir um pouco mais presente dentro da sua própria vida, um pouco mais. E presença é o primeiro passo para qualquer mudança, é estar em si, é não fugir das coisas como elas realmente se apresentam, é não ficar inventando historinhas para justificar o injustificável, sabe? É começar a aceitar que você também decepciona as pessoas. É começar a se permitir não cumprir com expectativa. Quando você se escuta, você, primeira coisa, para de lutar contra si mesmo. Você começa a entender os seus limites, você começa a entender o seu ritmo, começa a respeitar o seu ritmo. Entender que você não funciona no mesmo ritmo que as outras pessoas. Esse negócio de alta performance, gente, está acabando com a nossa vida. Aí você para de se tratar como um problema a ser resolvido. Sabe assim? Porque eu queria te falar que isso não te deixa mais fraca, te deixa mais inteira. É juntar os fragmentos, as facetas de você, a faceta mãe, a faceta esposa, a faceta empregada doméstica, a faceta motorista, a faceta enfermeira tua, e colocar tudo num lugar só. E mulheres inteiras, gente, elas não vivem no automático, elas vivem com consciência. Dá trabalho? Demais. É dolorido? É pesado. E é o que eu falo para as meninas que eu atuo, para as minhas alunas, para as pessoas que eu atendo. Gente, viver no automático é difícil, porque você vive quebrando a cara. Mas viver com consciência, em estado de presença, também é difícil. Porque são escolhas que você tem que se responsabilizar. Então, escolha o seu difícil.
Se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você, fica comigo. Já aproveita, para aí, vai lá no meu canal, se inscreve no meu canal, salva esse vídeo, porque se você precisar ouvir de novo isso, você volta aqui para ouvir. Você não está quebrado, você não precisa de conserto, você não está atrasado com essa sensação de que sempre faltou um curso a mais. Ai, vou fazer esse curso agora, porque agora vai. Você só precisa voltar para si com coragem, porque nem todo mundo tem coragem de fazer isso. Nem todo mundo está pronto de abrir essa ferida e falar: pronto, eu cheguei e eu estou decidida a agir para mim mesma em primeiro lugar. E quando você resolve fazer essa faxina interna, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a bagunça, é olhar para os cantos, é identificar por onde eu começo. E sem pressa nenhuma, começar a fazer pequenos movimentos de volta para si. Aprender a dizer não, aprender a desagradar as pessoas sem se desagradar. Sabe quando você se coloca em situações onde você passa por momentos totalmente desconfortáveis só para não desagradar outra pessoa? É isso que te desconecta. Então, é difícil esse caminho, e eu sempre falo isso para as mulheres que eu atendo, é difícil. Por quê? Porque é tornar-se responsável pelas suas escolhas conscientes. Eu não quero ir. Por quê? Porque não, eu não tenho que ficar arrumando justificativa, gente. Não estou a fim de ir. Simples assim. Eu cheguei atrasada porque meu pneu furou. Não, eu cheguei atrasada porque eu saí atrasada ou porque aconteceu isso. Eu começo a lidar com a verdade. A verdade é essa. Lida com isso aí. É o que tem para hoje. Quando você começa a se ouvir, é como se você começasse a fazer um trabalho que eu chamo de microcura. Você vai curando feridinhas internas e vai colando os seus fragmentos e entendendo que essa história de que quando você vai trabalhar, deixa os problemas em casa. Isso não existe, porque você é um ser inteiro. E quando você está no trabalho, você tem que estar inteira. E quando você está em casa, você tem que estar inteira. E quando você está no relacionamento, você tem que estar inteira no relacionamento. Mas quando você está com você, aí você tem que estar com a sua maior parte, com a sua inteireza ainda maior. Percebe? Então, não tem nada de errado com você. Não, você não está fazendo as coisas erradas. Não, você não precisa fazer mais um curso, se esforçar mais. A gente, e quando eu digo a gente, eu estou falando em sua maioria, nós mulheres, já nascemos com a sensação de que estamos devendo, que estamos atrasadas, ou que estamos em desvantagem, ou que a gente está precisando se igualar para mostrar o nosso valor. Faz sentido para você? E a gente faz isso dentro do relacionamento, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso até para filho. A gente cobra do filho que o filho nos dê valor. Então, o convite é: você faz essa pausa para fazer isso por si? Você consegue... Eu falo que a terapia é muito interessante, por quê? Porque é o momento que você se obriga a parar, é o momento que você para tudo o que está fazendo para sentar e refletir sobre tudo isso que nós estamos falando. Porque em casa, no vazio da tua mente, com um monte de bagunça que tem, de coisas para organizar, você até pensa sobre isso, mas é um pensar tão automático, tão rápido, que não surge efeitos expressivos e definitivos na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Não resolve, não sana, não te traz de volta para si. Na terapia quântica, eu falo que é um convite sem volta, porque a partir do momento que você começa a rasgar os véus que você acreditou a vida inteira, que você obedeceu, que você usou para ser uma menininha querida, amada, obediente, e você começa a ver o que te move, as tuas crenças, os teus traumas, as tuas necessidades que não foram atendidas, e o quanto que isso vira padrão repetitivo e você passa para a próxima geração sem intenção ou consciência. E quando vê, você já está repetindo para com os seus aquilo que fizeram com você sem a mínima intenção. Você
Você sabe que te fez mal, você sabe que te machucou e você continua fazendo. Agora, quando eu paro e quando eu decido que eu quero olhar para isso com coragem, é quando as coisas começam a mudar. É quando, com pequenas reflexões, pequenas viradas de chave, eu começo a me sentir de volta em mim mesma. Eu começo a me reconhecer no que eu faço. Quando eu estou cozinhando, quando eu estou arrumando a casa para minha família, quando eu estou programando um passeio ou organizando as coisas, existe uma intenção de imprimir nisso um pouco do que eu sou, um pouco do que isso significa. Nós estamos numa época interessante e eu me pego todo final do ano com um desejo enorme de decorar a casa e enfeitar mesmo. E aí, mas é consumismo, mas sei lá, eu não sei o que lá, dá o nome que quiser, mas é um desejo de imprimir no meu externo uma expressão de amor, de união, de recebimento, percebe? E o quanto que a gente tem espaço para imprimir isso, percebe? Então, toda vez que eu não tenho espaço para imprimir o que eu sou no que eu faço, eu fico com essa sensação de vazio, de estou na minha vida, minha vida está maravilhosa, não me falta nada, gente. Mas ainda assim eu sinto um cansaço extremo, um mau humor que oscila, meu humor oscila, uma falta de motivação, sabe aquele brilho, aquele uau, quero fazer. Então, isso some, isso desaparece um pouquinho a cada dia. E o convite é você se preparar para voltar para si. Então, se esse vídeo fez sentido para você, fica comigo, se inscreve no meu canal. Tem muito mais para a gente conversar.